Meu convidado a pensar o Brasil hoje é o professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, também presidente da Afrobras, a Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural. Professor, seja bem-vindo aqui ao Pensando o Brasil. Eu que agradeço a gentileza, agradeço a oportunidade, cumprimento e parabenizo, você por conduzir de uma forma tão qualificada esse espaço importante de debates e aproveito para transmitir um grande abraço para todos aqueles que nos assistem. Professor, se me permita começar talvez com a pergunta que mais incomoda as pessoas que querem avançar no planeta. O que o senhor acha que agora, em pleno século XXI, nós estamos em 2020, já no século XXI, o que o senhor acha que ainda nós estamos discutindo racismo como talvez discutimos lá atrás, praticamente um século atrás, ou há pelo menos dezenas de anos atrás? Talvez essa limitação humana de poder avançar para além das suas potencialidades, não é? Nós, ao longo da história, conhecemos que quando as sociedades elas evoluíram porque, primeiramente, houve uma transformação espiritual, houve uma transformação interna e houve uma transformação transcendental muito importante no indivíduo e nessas sociedades. Foi só por conta disso que as amarras foram liberadas e essas sociedades conseguiram avançar do ponto de vista civilizatório. E as nossas sociedades, e a nossa sociedade em especial, está amarrada ainda nessa limitação espiritual, nessa limitação de transcendentalidade, e por conta disso, aquilo que eram realidades objetivas do passado, aquilo que já contradizia, que já se opunha, que já agredia todos os sentimentos e os fundamentos de civilidade, não é, do passado, ainda nos mantém amarrados, ainda nos mantém limitados, ainda nos mantém impossibilitados para dar esse salto civilizatório. Então, por conta disso, a gente tem muita dificuldade de avançar, mesmo nessas coisas tão simples e tão inquestionáveis como é o tratamento igualitário entre as pessoas, o tratamento respeitoso entre os cidadãos. Sabe, professor, como um jornalista especializado em economia, eu aprendi que números normalmente convencem as pessoas. E convencem de uma maneira, às vezes, definitiva, quando se mostra resultado. Não que fosse necessário neste caso, porque talvez essa percepção humana devesse ser, na verdade, maior. Mas quando eu coloco os números, por exemplo, em empresas que são diversas, que têm a diversidade como meta, ou seja, em que ela coloca pessoas de diferentes origens, de diferentes cores, de diferentes formações, elas normalmente ficam mais lucrativas porque elas começam a entender os públicos de forma diferente e, inclusive, obviamente, elas conseguem vender mais, como é o objetivo de uma empresa, gerar lucro. Mas ela faz isso atendendo a todos os prenúncios de uma sociedade diversificada. Apesar de tudo isso, eu estou pegando aqui só um dado econômico, que em tese deveria ser menor, mas ele é maior porque ele se explica em relação aos números. Nem isso a gente consegue convencer várias empresas. Eu sei que o senhor tem um trabalho com empresas, até para fazer com que alunos que são formados hoje, que estudam na Universidade Zumbi dos Palmares, tenham acesso a emprego de qualidade. Como é que tem sido esse trabalho? Qual é a percepção que o senhor tem? Tem muita coisa por fazer ainda ou as empresas estão melhores? Porque o público tem isso claramente. Quando ele procura, ele tem números que provam que a diversidade melhora o ambiente. Eu já ouvi vários representantes da comunidade negra, eu não sei se essa expressão é boa ou ruim, mas, enfim, eles se dizem, se apresentam assim, que dizem, olha, quando a gente consegue diversidade, a própria empresa começa a entender qual a percepção que o público recebe aquele produto. Bom, qual tem sido o resultado nesses últimos tempos? Avançou bastante isso ou o trabalho ainda é muito hercúleo e vai precisar de um longo tempo? Pois é, Piotr. Você sabe que, para dentro dessa perspectiva, se coloca e se apresenta de uma forma muito mais evidenciada essa limitação que eu estou conversando com você. Ou seja, essa espiritualidade e transcendentalidade que nos amarra, que nos asfixia, que nos sufoca, que nos limita,
ela se manifesta em todas as dimensões da vida social do nosso país e, por incrível que pareça, elas nos produzem um sentido de retrocesso, um sentido de inércia e imobilismo, que, ao final, mesmo a racionalidade das coisas acabam se constituindo como uma ação e como um valor inquestionável, né? Porque você está acabando de nos dizer, e isso é uma verdade factual, né? De que contra os números não tem argumento. Sim. Né? E contra os números da economia não tem argumento. Mas na questão dessa limitação, dessa exclusão, dessa dicotomia que se faz por conta desses olhares, desses fundamentos, até os princípios e esses próprios fundamentos de racionalidade são subvertidos por conta de uma postura mental e espiritual do atraso. Não é? Então, mesmo as empresas e mesmo o ambiente econômico, diante desse destino manifesto, né, de que a competência, é a habilidade, é a diferença, é a diversidade, é a fidelização de um nicho mercadológico extraordinário que produz mais valor e mais lucratividade, mesmo esse ambiente corporativo, diante dessa verdade, não é, científica, eles têm uma atitude de aversão, uma atitude de distanciamento e uma atitude até de descolamento por conta de um pensamento e por conta de uma atitude enraizada em cima desses fundamentos do atraso e do retrocesso. Então, o ambiente corporativo do nosso país é um ambiente corporativo que reproduz aquilo que a média da sociedade e dos indivíduos reproduz no que diz respeito a essa recepção, essa internalização e esse trabalho de interação com a diferença, com a diversidade e com os quadros que estão fora de um contexto padronizado de pensamento e de ação, de onde está a competência e de onde está a qualidade e a capacidade criativa. Né? Ou seja, por conta desse olhar e por conta dessa atitude, a empresa que deveria e que precisaria ser o primeiro espaço e a primeira porta de entrada dessa diversidade, dessa igualdade, dessa liberdade, dessa pluralidade, ela se constitui como um muro que impede que isso se manifeste, que impede que isso se materialize. Nós tivemos recentemente, o senhor acha que é por falta dessa diversidade, de ter diversidade no grupo que toma decisões numa empresa, é que não raro nós temos leituras equivocadas no lançamento de produtos que reproduzem preconceitos ou reproduzem ideias que talvez lá nos anos 50, nos anos 60 era muito aceito, ninguém se importava muito com isso, mas hoje, claro, a lógica é do avanço, de perceber erros e corrigir os erros ao longo do tempo para que não os cometamos novamente. O senhor acha que é por causa dessa ausência de diversidade nos postos de decisão que a gente tem, por exemplo, algumas propagandas de produtos que remetem a racismo ou remetem a visões racistas ou preconceituosas sobre determinado grupo? Não, eu acho que é o inverso. É justamente por conta dessa mentalidade, justamente por conta dessa associação e adaptação a um olhar preconceituoso, um olhar discriminatório, estruturado em cima de um racismo anuançado, é que a gente não tem nem essa prática e nem essa resultabilidade. Professor, o que é exatamente, perdão, só me permita interromper, o que é racismo anuançado, que o senhor fez menção há pouco? O racismo anuançado é essas formas subliminares e mesmo atualizadas com o qual o racismo tateia e ressoa para dentro das estruturas, de modo que ninguém vê, que ninguém nota, que ninguém se posiciona, mas que, ao final, ele produz os seus resultados. Não é? Então, por exemplo, para essa realidade que você está noticiando, olha, mas como é que se pode, num país de miscigenados, em que esses miscigenados são 54% de negros e 45% de brancos,
como é que pode, diante dessa realidade fática, esses números não estarem para dentro das empresas, ou esses números não estarem representados equanimemente para dentro das empresas? É porque existe uma trava, existe um muro que, subordinado a esse tipo de atitude, de pensamento e de valor, impede que isso se manifeste. Não é? Porque se nós estamos dizendo que o nosso país de miscigenados é composto por 54% de negros, logo a razoabilidade indicaria que a sua situação ótima, 54%, deveria ser também a estrutura vertical em todas as empresas. E quando a gente conhece que isso não se manifesta em hipótese alguma, está evidenciado de que esse racismo, nas suas mais diferentes nuances, ele se apresenta, ele se manifesta, e, aliás, o ambiente corporativo tem consciência disso. Não só tem consciência, como também interage com essa realidade quando ele próprio reconhece que são vítimas do que eles chamam de viés inconsciente. Né? Todas as empresas reconhecem o viés inconsciente como um limitador desse acesso igualitário das oportunidades de acesso ao mercado corporativo. O senhor acha que esse viés inconsciente, vez ou outra, atrapalha, inclusive, na implementação de ações afirmativas? Porque o senhor fez menção a alguns números aí, não é preciso ser matemático para perceber que nós tivemos pessoas que foram extremamente tratadas de forma desigual lá atrás. Elas tiveram pouco acesso ou nenhum acesso aos bens que permite com que as pessoas evoluam, independentemente da origem. Ou seja, quando as pessoas têm uma série de bens que dão a elas condições de evoluir, elas evoluem. A média evolui bastante. Quando elas não têm, obviamente que não evoluem. O senhor acha que as ações afirmativas sofrem por causa desse viés inconsciente? Ou seja, quando se tenta implementar uma ação afirmativa, que é para corrigir uma distorção ou tentar melhorar o ambiente, trazendo exatamente a lógica da diversidade, ela sofre por causa desse viés inconsciente de racismo, de preconceito que ainda perdura na sociedade? Eu não tenho dúvidas quanto a isso. A ciência também não. E a matemática e os números das estatísticas que você trouxe muito bem, inclusive da estatística econômica, confirmam isso, não é, a exaustão. Basta nós nos lembrarmos, né, de um exercício muito simples. Imagine você que nós temos no nosso país, por exemplo, quase 3 mil empresas que se apresentam como praticantes de responsabilidade social corporativa, e nessas empresas, né, as que praticam responsabilidade social corporativa, nós não temos um presidente negro. E nós não temos negros no primeiro, no segundo e no terceiro escalão. Num país de miscigenados, em que 54% são negros, você pode nomear isso da forma como você quiser, mas menos como um ambiente de igualdade, um ambiente democrático e um ambiente que trata todos de forma igualitária, independente da sua cor de pele. Se fosse nos Estados Unidos, diríamos que nós estaríamos diante de um apartheid. Se fosse na África do Sul, da mesma forma, nós nomearíamos isso como um apartheid racial. Aqui no Brasil, a gente denomina, no mais das vezes, como um viés inconsciente. Mas o resultado, tanto lá nos Estados Unidos, tanto na África do Sul e tanto aqui no Brasil, é o mesmo. Ou seja, uma exclusão total e uma invisibilidade e uma presença totalmente distorcida e não representativa do que é essa representação social dos negros no Brasil. Então, é essa a nossa realidade, essa é a nossa verdade, e é somente a partir dela que a gente pode não só fazer essas reflexões, como também nós podemos se dispor a fazer as mudanças e as transformações. Sem reconhecer isso, a gente não consegue sequer construir os caminhos para sair dessa crise. Professor, o senhor fez menção à questão dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as políticas afirmativas começaram antes do que no Brasil. Não raro eu ouço por parte de líderes de empresas aqui no Brasil que não se encontra mão de obra qualificada de pessoas negras na mesma proporção que eles têm, por exemplo, dos brancos. Claro que isso reflete a questão histórica de falta de acesso lá atrás que tivemos para os diferentes grupos. As ações afirmativas que começaram no Brasil pouco tempo atrás, elas já estão conseguindo entregar esses profissionais qualificados para, digamos, de alguma maneira, retirar esse argumento por parte das empresas? Ou seja, eu vou ter oferta de mão de obra qualificada para esses postos de comando, postos de direção das empresas?
Olha, Piotr, esse conceito e essa ideologia, ela é uma meia-verdade, não Uhum, é? Porque fosse lá nos Estados Unidos, fosse na África do Sul, a mão de obra média que era necessária nesses ambientes sociais sempre estiveram disponibilizada a partir dos negros, tanto é que mesmo com o apartheid eles operavam essa mão de obra nesses espaços adequadamente. Né? Nós estamos dizendo, olha, lá nos Estados Unidos do apartheid, os negros, apesar de separados, mas iguais, mas eles tinham acesso ao trabalho, e é um trabalho em que a média dos americanos estavam limitados de uma forma igualitária, uhum, assim como na África do Sul e assim como no Brasil. Olha, nós estamos dizendo que a média do emprego e da demanda de mão de obra no nosso país não exige um conhecimento robusto. Né? Você ter no ensino médio é suficiente para você estar preenchendo aí 70% dos cargos que estão disponibilizados no ambiente corporativo. E o negro sempre teve esse background. Né? Agora, nem tendo esse background, ele teve esse acesso igualitário nesses espaços que não exige mais do que o ensino médio. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é de que, mesmo nesses cargos intermediários e mesmo nesses cargos aí de direção, os negros, em grande medida, sempre estiveram disponíveis no mercado. Tanto é que, paulatinamente, se encontra um aqui, outro lá, outro acolá. Então, sim. eles sempre estiveram. Isso é verdade. Agora, é verdade também, e é o outro lado da questão, que não estavam, talvez, em números expressivos que permitisse uma competição mais definida e mais especificada para essas vagas que se apresentam nesses quadros de direção, em especial, e esses cargos intermediários. Mas, se isso era uma verdade há 20 anos atrás, passou a ser uma verdade 20 anos depois, porque nós estamos dizendo que nós inauguramos, quando a Universidade Zumbi dos Palmares inaugurou-se, em 2003, ela veio e se inaugurou justamente por esse fundamento. Olha, nós não temos quadros e nós precisamos, então, ajudar a formar os quadros qualificados para que possa não só formar uma elite empresarial, intelectual, empresarial de bastante valor. Mas depois disso, com as cotas, com as ações afirmativas, nós saímos de 3% de jovens negros na USP há 20 anos atrás, e Uhum. hoje o sistema universitário, como um todo, através de ProUni, FIES e ações afirmativas das cotas, ele é composto por quase 17% de jovens negros. Nesse exato momento, quase 1 milhão de jovens negros estão saindo dos bancos escolares do ensino superior. Então, se antes, hipoteticamente, tinha-se esse argumento, e esse argumento, em alguma medida, tinha a sua logicidade, hoje ele está superado. De modo que os recursos humanos estão aí aos borbotões, qualificados e qualificados nas grandes e boas universidades públicas e privadas do nosso país, Uhum. estão com desejosos, estão ambiciosos e estão querendo se realizar pessoal e profissionalmente. Então, não abrir as portas, não tirar esse muro para que essa banda possa passar, de Uhum. novo, é repetir um erro e um equívoco terrível do passado. Professor, a gente teve, até com o prenúncio das cotas universitárias, uma briga muito intensa, uma luta muito intensa, e isso foi positivo, para que as pessoas tivessem acesso ao ensino universitário, sobretudo as que não tinham esse acesso. O senhor fez menção agora, por exemplo, ao caso dos negros na Universidade de São Paulo. Houve uma briga da sociedade, muita gente se embrenhou nessa luta, o que foi muito positivo. Mas a gente não viu uma mesma briga com a mesma intensidade para se qualificar o aluno na escola de base, que é universal, que já é universal já faz algum tempo. Você não tem problema de cota lá para entrar na escola básica. Por que nós, e aí eu estou perguntando como sociedade e como um todo, eu tenho sim uma preocupação legítima de dar acesso universitário a pessoas negras ou de qualquer outro grupo brasileiro que não foi beneficiado lá atrás, e isso estende-se a vários outros grupos também, mas eu não consigo juntar a sociedade para lutar para o que realmente seria uma cura da infecção da educação brasileira, que é a escola básica de qualidade. Por que a gente não consegue, faz uma coisa, mas não consegue fazer a outra, que por enquanto é a mais básica, inclusive?
Porque nós, em nossa totalidade, continuamos fazendo escolhas equivocadas e porque nós, na nossa totalidade, temos ainda um pensamento arcaico, um pensamento do passado que está estruturado em cima de falsos valores. A nossa agenda de valores, de prioridades, ela é totalmente desconectada com a razoabilidade das coisas. Então, por conta disso, a gente constrói as escolhas a partir de equívocos e a partir de contrariedades e a partir de irracionalidades que nenhum outro lugar do mundo se apresentou e se manifestou. Qualquer lugar do mundo, né, seja do mundo civilizado, do mundo em desenvolvimento, a educação é o valor nacional e é a prioridade número 1 de todos, de governo e de governados. E aqui no nosso país não é prioridade nenhuma para governo e para governados. Não é? Da mesma maneira, a educação de qualidade, né, as estruturas e os recursos para a educação em qualquer lugar do mundo é um recurso sagrado. Né? E aqui a gente consegue, primeiro, não priorizar esse recurso e mesmo quando ele, por qualquer motivo, seja disponibilizado, o grau e o uso inadequado e, no mais das vezes, até desviado, é de uma dimensão fabulosa. Então, a nossa sociedade continua fazendo más escolhas, a nossa sociedade continua estruturando os valores de maneira equivocada e a nossa sociedade continua tendo uma posição de indiferença e de ambiguidade perante a esse fundamento estruturante que é o conhecimento e que é a escola de qualidade. Por conta disso, isso não entra na nossa agenda, né? Eu trago uma exemplificação de que todos nós convergimos no sentido de que o profissional que devesse ser respeitado e devesse ter as condições adequadas do ponto de vista salarial para desenvolver sua atividade e deve ser o professor. E, por conta disso, nós aprovamos uma legislação estabelecendo um piso mínimo do professor em todo o país. Pois bem, até hoje nós não conseguimos implementar a lei, de modo que nós temos alguns estados da federação, como São Paulo e outros, que o professor ganha aquilo que a lei determina, e temos todos os demais que o professor ganha, no mais das vezes, um salário mínimo. Então, sem a gente ter um interesse, uma disposição, sem a gente ter uma ambição de fazer essa mudança, essa transformação, a gente não consegue resolver todos os demais problemas que advêm obrigatoriamente de uma educação que não forma, uma educação que não aprimora e uma educação que não qualifica o cidadão para poder, de forma autônoma, seguir a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Professor, eu vou abusar da sua condição de intelectual para tentar entender não somente o Brasil agora, como o mundo. Me permita a gentileza do senhor me prestar neste momento e meu pedido. Nós vemos coisas que funcionam no mundo inteiro e às vezes não funcionam no Brasil. Isso nos incomoda às vezes, mas por outro lado tem coisas que demoram a funcionar no mundo e no Brasil funcionam rapidamente. É incrível como se tem capacidade de fazer coisas que normalmente não funcionariam em nenhum lugar do mundo e no Brasil funciona. Eu lhe conto isso porque nós estamos numa discussão sobre questão de preconceito que foi aviltada depois do caso do ativista George Floyd dos Estados Unidos, daquele ato policial grotesco, enfim, que resultou na morte violenta de um ativista negro, e isso suscitou outras manifestações, algumas também violentas. O senhor acha que o Brasil pode resolver o problema do preconceito e trazer as pessoas para uma igualdade maior, melhor, ou seja, muito mais eficiente, porque já se provou que a diversidade torna o mundo mais eficiente, o mundo econômico não apenas, mas o mundo como um todo mais eficiente, de uma maneira sem recorrer a esse tipo de facção, de briga de um grupo em relação ao outro, simplesmente pela cor da pele? A gente pode surpreender o mundo? O que precisaria para fazer nesse momento para que consigamos encontrar um meio de avançar sem ter que recorrer a momentos de violência? Ou não, a violência é um meio para se chegar lá? Não, pelo contrário. Eu acho que as conquistas que se deram nesse campo, principalmente, seja nos Estados Unidos, seja com a luta de Martin Luther King e tantos outros negros, seja mesmo na África do Sul, com a luta de Mandela, né?
E mesmo na Índia, em grande medida, com a luta de Gandhi, foi sempre uma luta de pacifismo, né? Martin Luther King fez todas essas condições e essas transformações dos direitos civis com o discurso, não é? E com a racionalidade. Assim Aliás, um também o orador Billy Graham. fantástico, diga-se de passagem, me permita, um orador fantástico sob todas as hipóteses, né? Ele só fez a revolução com a palavra, né? E com uma rosa na mão, uma flor na mão e um discurso nos lábios. Então, essa foi a ação de violência dele, coloquemos assim, né? Ou seja, não houve violência nenhuma. O Mandela fez a sua luta estando preso por 30 anos, né? Sem conduzir qualquer atitude ou postura de violência. E Gandhi, da mesma maneira, com a sua, né, seu cajado e a sua roupa simples de algodão, ele fez a Revolução Indiana, por exemplo. De modo que a violência não é uma pré-condição para você fazer mudança, para você fazer transformação. Aliás, eu gosto muito desse exemplo, me permita, Piotr, ele Por é um favor. pouco deslocado, mas em grande medida ele nos traz aí algumas informações importantes da possibilidade de, né? E seguramente eu e você e muitos dos que estão nos ouvindo deve ser do tempo daqueles que tomavam que tomavam um refrigerante, amassava a latinha, abria a janela do carro e jogava na calçada. Ou daquele que, né, fumava dentro do carro, apagava o cigarro e jogava a bituca para fora do carro, na calçada, na rua, né? E nós mudamos isso. Né? Não tem qualquer pessoa hoje em sã consciência que tomaria um refrigerante, abriria o vidro do seu carro e jogaria a lata no espaço público. Mas isso era uma tradição e era uma atitude regular dos brasileiros até pouco tempo. E, de repente, a gente conseguiu construir, né, um valor de que o ambiente é importante, que precisa ser respeitado, que precisa ser preservado, e, por conta disso, nós mudamos a nossa atitude, mudamos a nossa conduta e nós mudamos a nossa postura. Então, isso é uma exemplificação da possibilidade de. Mas por que aconteceu no meio ambiente e em tantos outros espaços sociais? Porque houve vontade, porque houve verdade e porque houve desejo de mudança, né? Desejo sincero de mudança. Então, eu penso que quando a gente reunir essas pré-condições de haver uma verdade, nós queremos mudar esse quadro de verdade, nós queremos tratar, né, as consequências dessas ocorrências com franqueza e honestidade. E quando nós, ao final, decidimos que nós queremos dar um salto civilizatório, nós queremos mudar, a gente muda num clique, né? Mas ainda, infelizmente, nós não conseguimos essa convergência e nós não conseguimos essa compreensão clara, definida, propositada e, da mesma maneira, convergente de que chegou a hora. Eu penso que talvez não seja para a nossa geração, mas mais cedo ou mais tarde, seguramente o Brasil também vai conseguir dar esse salto civilizatório. Eu vou concluir já a entrevista, mas eu vou ficar com essa sua frase final, ou seja, o desejo de fazer. Esse desejo ainda não houve em relação à questão de preconceito, à questão de igualdade, à questão de acesso para o avanço como uma sociedade completa. É isso? Não houve esse desejo por parte da sociedade? Não tenham dúvidas. E não é só nesse caso da discriminação do racismo. Né? Se nós pegarmos o caso do respeito da dignidade da pessoa humana na área da segurança, na área da saúde, na área da participação política, na área do acesso à educação, à cultura, na área do acesso ao emprego e mesmo na área da segurança alimentar e da segurança individual das pessoas e dos nossos idosos. Em todas essas dimensões, nós vamos perceber que o nosso país não chegou, não é? A despeito de nós termos construído um pacto político extraordinário, né? Qualquer um que debruça sobre a nossa Carta Constitucional fica embevecido, né? Porque está tudo lá, definido, delimitado e determinado. E nós temos uma dificuldade terrível de traduzir aquilo numa ação e numa operação prática de verdade. De modo que a segurança que está lá estatuída como direito de cidadão e uma segurança pública que devesse proteger, que devesse respeitar e que devesse garantir a integridade física
das pessoas, no mais das vezes acaba se subvertendo para significar uma agressão à pessoa, para significar, às vezes, até a eliminação da própria pessoa. Não é? Da mesma maneira, a economia que devesse cumprir os pressupostos de criar condições para a subsistência e para o desenvolvimento das pessoas, no mais das vezes, por essas questões totalmente diversas e distorcidas, ela acaba sendo de um instrumento de violência contra as pessoas. É uma economia que afasta as pessoas, que concentra a renda e que faz os pobres permanecerem pobres, os ricos mais ricos e todo mundo sem acesso a essas possibilidades econômicas. Enfim, então, nós precisamos ter essa vontade de fazer um país republicano, democrático e estruturado em cima da igualdade de direitos e oportunidades de verdade e para todos. Quando nós conseguimos isso, seguramente essa conversa nossa fará parte do passado. Professor José Vicente, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Pensando Brasil. Obrigado uma vez. Feliz em revê-lo. Um abraço, obrigado pela oportunidade e transmito novamente um abraço a você, toda a nossa direção do CIEE, não é? E ao nosso público qualificado que prestigia os nossos trabalhos e os nossos grandes debates. Muito obrigado uma vez mais. Um abraço.